Ganha pão, ganha pai, ganha irmão. Ganha pão, ganha voz, ganha visão. Olá, eu sou o Tony Braga e gostaria de convidar você a nos acompanhar nesse novo projeto chamado Ganha Pão. Não importa se você é peão, não importa se você é patrão, todo mundo está correndo atrás de garantir o seu pão de cada dia. Então vem cá, cola com a gente que a gente vai bater um papo aqui sobre todos os ganha-pãos, não sei, possíveis do mundo. E esse é o nossa missão, né? Por assim dizer. Nosso propósito. E a gente tem mais uma coisinha para falar, não é? Então, hoje nós estamos especialmente caracterizados de amarelo, porque maio é o mês de conscientização no trânsito. Então, já sabe, gente, é o básico que salva vidas, é o cinto de segurança, é atravessar na faixa, é o capacete, tudo importa. Afinal de contas, o trânsito é uma via de mão dupla. E para que isso continue acontecendo, você precisa sair de casa com responsabilidade e voltar mantendo a mesma. Quero parabenizar o nosso diretor-geral, Givaldo Vieira, que tem feito um excelente trabalho no Detran, deixando o trânsito mais humanizado. No trânsito, escolha a vida. Se beber, não dirige. É isso aí, galera. Recado foi dado. Isso aí. E hoje a gente tem uma participação imperdível. Ela trabalha com o patrão, com o funcionário e muitas das vezes não é compreendida, né? Hoje estamos com a participação ilustre da nossa convidada, Germana, nossa juíza do trabalho. Seja bem-vinda. Obrigada, Michael. Imperdível, eu que agradeço. Imperdível é participar aqui com vocês num programa seja muito descontraído, bem-vinda. né? Eu sou juíza do trabalho, como você disse. Já vou fazer 20 anos agora em setembro. E trabalho atualmente, eu estou na 13ª vara do trabalho aqui, né? Do Espírito Santo. E é isso, fico à disposição para a gente discutir, né? A profissão que eu escolhi, que é justamente lidar com o mundo do trabalho, Sim. que é o ganha-pão de todo trabalhador, né? Então, a gente realmente, como você disse, a gente está todo dia na mesa com o patrão e o trabalhador, né? Com o peão e com o patrão, né? É isso aí. E assim, doutor, eu queria aproveitar e já, para começar, né? A senhora já se apresentou, o seu currículo e tudo. Mas uma coisa que, pelo menos, me chama a atenção, eu não sei os demais companheiros, mas a gente até conversou um pouco nos bastidores, que é como é a questão de como você prefere ser chamada e como você deve ser chamada, porque tem um ambiente de trabalho, né? Tem toda aquela regras, né? Toda formalidades e tudo mais. Como que é, por que é assim, e como que funciona, para o pessoal também poder entender um pouco. Então, Tony, aqui eu faço questão que vocês me chamem de Germana. A gente está no ótimo. bate-papo, né? Ótimo. E aí não tem essa necessidade. Na verdade, não é uma questão de preferência, né, na audiência. É uma questão de necessidade, né? Não quando você está num ambiente formal, que é o ambiente da audiência trabalhista, é muito diferente do que nós estamos aqui no Papo Descontraído. Ali você está analisando dois conflitos de interesse muito demarcados. Então, se você se você deixa que aquela audiência seja uma audiência muito informal, muito largada, vamos dizer assim, com os tratamentos pessoais, você pessoaliza uma questão que tem que ser necessariamente impessoal. É até o Uma objetivo, né? característica do judiciário, né, e especificamente do juiz, uma exigência, na verdade, é um pressuposto de justiça, é que o juiz seja imparcial. Então, você tem que estar afastado das partes. Então, você tem que demonstrar que você está afastado das partes, nesse sentido. Então, acontece muito, e não tem nenhum problema, de, por exemplo, uma testemunha mais simples, né? No decorrer ali do depoimento, falar, menina, não sei o quê, se referindo a mim, assim, isso não me desagrada, não é essa a questão. E aí, quando se torna muito repetitivo, aí eu preciso, mas aí já é assim, não é um desejo meu, mas é, na verdade, uma necessidade, uma imposição, né, de corrigi-la, né? Então, aí eu falo, olha, eu estou tratando o senhor ou a senhora como senhora e como senhor, então a senhora precisa me dar o mesmo tratamento, né? Ainda ocorre muito isso? Mas eu vejo que é pela mera simplicidade, de não estar acostumada com aquele ambiente. É um ambiente que para eles não é comum, né? Então, por exemplo, eu não trabalho de toga, né? Tem gente que coloca toga. Eu acho que não há necessidade disso.
E aí você cria um distanciamento também, porque você não pode também ficar nem tão próximo, né? Essa coisa, ei, beleza e tal, não. Mas também eu acho que não há necessidade de você ficar no pedestal, né? Igual, Depende da ocasião, talvez, Não, seria? não, assim, não estou criticando o juiz que prefere usar uma toga, que também é justificado por esse distanciamento que é necessário. Mas eu prefiro não, porque eu acho que a justiça, ela não perde a sua imparcialidade quando ela se humaniza e se ela aproxima das pessoas, né? Então é por isso que eu prefiro tratar né, dessa forma, né? Um equilíbrio. Germana, dentro dessa sua fala de toda a caracterização, né, de juiz, e que você prefere estar mais simples na medida do possível, primeiro eu quero saudar você como mulher, né? Eu me sinto extremamente representada, muito obrigada. Lembrando que a mulher, ela deve estar no lugar que ela quiser, então eu me sinto representada como uma dona de casa, como a menina que trabalha na recepção, todas. E eu quero abordar, lógico, que sendo mulher eu quero abordar esse tema. Como é você trabalhar numa profissão onde a maioria ainda é ocupada por homens? Você lida com muita coisa ruim durante o dia a dia? Como é? Já melhorou? O cenário é o mesmo? O machismo habita ali, até mesmo com uma juíza? Como funciona? É histórico, né? Assim, homens, juízes. Tudo. Na verdade, os juízes, de uma forma... Porque eu sou de um ramo especializado, que é a Justiça do Trabalho, né? Então, lido só com trabalhadores, causas trabalhistas, exatamente. E aí, a gente tem outros ramos, Justiça Federal e tem a Justiça Comum Estadual. Coincidentemente, no ramo da Justiça do Trabalho, é o ramo mais feminino. E aí também a gente sabe por quê, né? Tá, que normalmente ele é o mais desvalorizado. Uma curiosidade interessante de você trazer pra gente, né? Mas realmente, na Justiça Comum Estadual, né, e na Justiça Federal, majoritariamente é masculino, né? E então, quando você pensa no imaginário, você vem um juiz, vem um homem branco. De imediato, o clube do bolinha ali, fechado. E branco, né? É, então isso. Exatamente. E aí, de fato, é claro que as coisas melhoraram muito em relação ao convívio habitual, né? Você diz assim, se eu de alguma forma sou desrespeitada. Em alguma audiência, você sente a diferença? Pelo fato de ser mulher, sim, acontece. Ainda. Sim, você percebe que se naquela mesma circunstância tivesse um juiz homem, seria diferente. Entendo. Então, isso acontece de uma forma mais sutil, mas ainda acontece. E aí, eu quero também fazer o seguinte recorte. Embora nós sejamos a maioria, nós sejamos 50, é mais ou menos isso, 51, 52, Sim. 48 homens, ou o inverso, vai variando de acordo com os concursos que é. Na Justiça do Trabalho, nos tribunais superiores, né, ou no TRT ou no TST, nós somos minoria. No TST, nós somos ampla minoria, porque são 27 ministros e tem, acho que atualmente, 7 mulheres. Ainda, né, Então, Germana? 20 homens. Então, é o que a gente fala, né? Na verdade, as ocupações das mulheres, no dia a dia, as impedem de irem para os tribunais superiores. Esse é um É o que a gente sempre fala, né? Mas as mulheres são a maioria, as mulheres dominam o mundo. Quando nós nos referimos a minorias, é justamente essa fala da Germana. As minorias que estão lá representando, que estão lá, que poderia ter mais, do poder, exatamente. Que poderiam ter mais mulheres, uma vez que tem muitas juízas, né? Que não ocupam os mesmos lugares, mas enfim. Como poderia ter também muito mais pessoas negras, porque o que a gente acha, né? A gente discute muito isso, a democratização do judiciário, que o judiciário ele vai estar mais próximo da sociedade, julgar de forma melhor se ele tiver representado por um espectro total da sociedade, ou seja, de homens, mulheres, pessoas negras, enfim, de tudo que nos compõe. Por quê? Porque se eu vou julgar uma pessoa, é claro que aí é a diferença do juiz imparcial e do juiz neutro. O juiz, ele é imparcial, isso é uma exigência constitucional, mas ele não pode ser neutro. O que é isso? Ele traz nos julgamentos dele tudo que o compõe, tudo que o constitui como ser humano. Então, os valores, os princípios, etc. Então, se eu tenho uma vivência de
de uma mulher que é classe média, branca e etc., A ótica vai a estar ótica vai ser nesse diferenciada. sentido. É uma tendência, não necessariamente que vai ser isso. Não necessariamente porque você vê muita mulher ali ocupando cargos e que são machistas, que são, etc. Mas Sim. eu estou dizendo de uma tendência. E ao mesmo tempo, se você vê uma mulher negra, da classe mais baixa, etc., ela vai ter uma visão de mundo diferente da minha, por Sim. exemplo. Então, o que a gente precisa é que o judiciário democratizado tenha todas essas perfis. E a gente não tem, na verdade. Tô com uma dúvida, desculpa a minha ignorância. Eu sei que um juiz do STF, federal, assim, ele tem que ser indicado. Aqui na esfera estadual, é concurso ou é indicação? Ou como que O funciona? Supremo, a composição do Supremo com 11 ministros é uma composição política, Uhum. porque ele não precisa estar na carreira para ele estar lá, né? Então, ele é uma pessoa que tem que ter os requisitos que estão na Constituição, como estava saber jurídico, reputação ilibada, idade, que eu acho que é entre 35 e 65 anos, desculpa se eu estiver enganada, porque eu estou com a Constituição de cor, então são requisitos objetivos que estão na Ele não Constituição. precisaria nem ter sido juiz, né? Não, ele ele tem que ter essa formação, ele tem que ter notável saber jurídico. Uhum. Essa é a exigência constitucional. Então, ele interpreta do jeito que você quiser, né, do jeito que... sim. Mas o legislador constitucional, ele quis que fosse uma pessoa com um profundo conhecimento do direito, para poder estar lá, e não necessariamente juiz, não necessariamente promotor, etc. No primeiro grau, né, que é onde eu ocupo, os juízes, eles são todos concursados, né? Então, tem que fazer concurso e etc. Então, no segundo grau, você tem vagas para concurso, para quem vem no primeiro grau, né? Então, a partir que são antiguidade de merecimento, né? Então, tem as regras, também está na Constituição. Então, você vai para o segundo grau. Só que a gente tem também no segundo grau, nos tribunais do segundo grau, né? Que é os tribunais regionais do trabalho, no meu caso, e nos demais também, o que a gente chama de quinto constitucional. Ou seja, a quinta parte do tribunal é composta por advogados que vêm indicados da OAB ou para o Ministério Público. E isso também foi uma opção do Constituinte, que ele quis, de certa forma, oxigenar, né? Trazer outras ideias para o segundo grau, né? Não só aquelas ideias do juiz de carreira. Né? E assim acontece no Tribunal Superior do Trabalho também, né? Que é a terceira instância do ramo da Justiça do Trabalho. O STJ também, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, a única exceção é o Supremo. Entendi. Os outros, a composição precisa. Eu perguntei porque relacionado àquela pergunta da questão de gênero. Aham. Porque você vai ver... Mas aí é que tá, porque para você ascender, você ir para um tribunal, né, TRT, vindo, por exemplo, do quinto, da advocacia, como exemplo, você tem que estar ali, porque quem indica é a OAB. Uhum. Ela indica uma lista sextupla, são 6. Caramba. E aí o tribunal escolhe 3. E aí o presidente desses 3, que a gente chama da lista tríplice, ele escolhe um. Mas você tem que estar ali, numa certa forma, com uma convivência, né? Sim. Porque é a política. Tem a questão Inserida. subjetiva, né? Tem a questão subjetiva. Por isso que eu perguntei. E aí a mulher, muitas vezes, ela tem ali uma coisa para fazer, que ela fala, não vou sair depois do trabalho para tomar uma cervejinha, não. Para socializar. Mas Porque eu tenho que cuidar do meu filho que está em casa. Mas isso é que eu observei, Entendeu? porque assim, Então quando é você vai isso. ver concursos, cara, a grande maioria são mulheres ali no porque topo elas dos são concursos estudiosas, públicos. e aí, então, Dedicadas. E aí, assim, quando chega na parte de concurso, você vê uma maior quantidade de mulheres ali e tudo. Aí quando chega na parte que tem que ter subjetivo ali, que é indicações e convivência, você já não. Eu deduzi mais ou menos por isso que eu fiquei nessa dúvida. Lá fora nós estávamos falando sobre vaidade, né? Que toda a gente se enche de vaidade, às vezes por pequenas coisas. E você ocupa um cargo de juíza, é um cargo assim extremamente respeitado e significativo para a sociedade. Como lidar com essa vaidade que todos temos, mas ser tão humilde ao mesmo tempo? Que no início você falou, eu não preciso, aquela pompa toda não vai me fazer diferente se eu não estiver com ela. E quanto mais próximo eu estiver da pessoa que eu estiver conversando, vai ser melhor para mim. Como você lida com essa vaidade toda do dia a dia? Na verdade, é assim...
Eu, quando escolhi eu fazer direito, né? Aham. E depois eu pensei inicialmente em ser promotora. Eu gostava de direito penal, engraçado, não tem nada a ver com direito do Uau. trabalho. Mas todo mundo que começa a fazer direito se apaixona pelo direito penal. É, de início, É, né? você já... Não, porque eu tenho colegas que É. estão estudando direito, aí, eu quero penal, porque assim, assim, assim. Porque o direito penal ele é um direito muito lógico, Uhum. né? E é muito impactante porque conviver com a liberdade das pessoas. Eu imagino Eu acho ser uma isso. responsabilidade de Muito muito Mas e tamanho. ele é Nossa. muito lógico. Então, tudo ali que acontece é muito lógico. Então, Aham. acho que é por isso que ele chamou muita atenção. Mas depois eu me apaixonei muito pelo direito do trabalho. Muito, muito, né? Assim, e hoje eu mesmo falo, não me sentiria bem em nenhum outro ramo e nem em outra... ou promotor, eu gostaria de ser juíza mesmo, mas talvez eu tenha essa característica mesmo, precisa ter, de ser um pouco assim, impositiva, de decisão. Eu não tenho muita dificuldade de decidir, Aham. mas assim, em nenhum aspecto da minha vida. Né? Claro que eu não tomo decisões irresponsáveis e não estou lidando com as Sim. outras pessoas, então eu tomo cuidado na hora de decidir. Agora, a questão da vaidade é uma questão que toca a todos nós, Aham. em qualquer profissão que nós escolhamos, né? E todas elas são igualmente importantes. Sim. Eu me sinto, vou ser sincera, um pouco envelhecida, Aham. mas não exatamente por ser juíza, mas exatamente de estar numa posição de poder contribuir. Eu sei que é uma posição de poder, né? A gente sabe Sim, disso. sim. É tão E a gente pode importante. contribuir de forma positiva. Mas eu tento, realmente você tem razão, não que isso não me faça ser uma pessoa achando que sou melhor do que a outra. Porque eu acho que é evidente, ninguém é melhor do que ninguém. Sim, Não todos nós sim. contribuímos para o desenvolvimento de uma sociedade, independente da função que a gente Sim. ocupa. Né? Até, acho que é meio que complementando, assim. Aham. O objetivo, né? Acho que o principal do nosso projeto é exatamente isso, tentar quebrar esses preconceitos, Isso. Essas distâncias, né? distâncias e visões, né? Às vezes o cidadão, quem tá de fora, quem não tá calçando ali, né, a sapatilha daquela profissão, tem todos os preconceitos, todas aquelas ideias do que é. Preconcebido. E aí vem um pouco com o que ela acabou de colocar e com o que eu tinha colocado lá do início, que é aquela questão de nome, de como se dá. Como fazer essa separação, né? Eu sou a juíza, mas eu também tenho a minha vida pessoal, mas eu também... A minha filosofia de vida. Não é só isso, tipo assim, eu tô vendo ali a situação, pô, eu entendi ali o patrão, mas eu também entendi ali o trabalhador. E eu tenho dúvidas também, tem hora. Quem tá mentindo? Quem tá falando a verdade? Não, a gente tem dúvida todo dia. Em qualquer julgamento que você faça, em qualquer audiência que você vá, você tem muitas dúvidas. Agora, a Justiça do Trabalho tem uma trajetória assim, importante na conciliação, né? É exemplo para os outros ramos na conciliação, porque a gente tenta de todos os jeitos, todas as formas, né? De todas as formas, a conciliação, chegar ali num lugar comum, porque às vezes você enxerga que a questão ali não é aquela questão posta, que nos foi trazida como uma questão a ser resolvida, mas é outra questão. Então, a gente tem toda uma técnica, ontem mesmo, né? Eu vou fazer hoje também, tá, gente? A partir de 1h, inclusive. Estamos atrapalhando. Vamos começar mais breve, né? Não tem problema, essa semana tá assim. Ó, a gente vai ter que fazer a vaquinha para pagar o almoço da doutora para poder compensar. E aí ontem surgiu assim uma coisa que eles eram parentes, né? Não vou contar detalhes assim, mas assim, só para ser rápido. Eles eram parentes e eles estavam muito magoados um com o outro, né? Que um falava, mas olha... Em relação ao trabalho e família junto ali. Eu montei um negócio para que ela tomasse conta. Eu não tinha interesse nesse negócio, coloquei ela para tomar conta, era sobrinha. E ela tomava conta, então era um caldo de cana com um pastel, e aí ela não quis mais ficar, quis sair, e agora ela me colocou na justiça. Aí ela falava, não, mas eu fui pra lá, trabalhei, mas aí a mulher, nem é ele não, quem tava era um senhor. A mulher dele começou a me tratar muito mal e etc. Então você percebia que a questão ali não era nem receber,
o que ela estava pretendendo, né? Ela pediu um dano moral porque não tinha banheiro. Ele falava, mas é porque era um negócio pequeno. E o banheiro, então, era no bar da frente que eu combinei com o cara, não sei o quê. E ficou aquela discussão, mas a questão não era essa. Era mais familiar O do ponto que... E o era- advogado também não estava nem aí. Aí eu falei, doutor, vamos resolver isso aqui com um acordo. Porque, assim, ninguém aqui tá querendo, né? Eu só resolver quero isso ser com um respeitada, acordo. só quero inserida na minha E ele família. também estava muito, assim, magoado com Aham. ela, né? Então. E aí e o advogado, não, porque não sei o que e tal. Aí terminou que eles fizeram um acordo. Então, agora, é aquilo que eu te falei. Aí terminou que eles fizeram um acordo, né? E, Aham. eu não... Eu sou imparcial, mas eu não sou neutra. Então, eu me coloco no lugar do outro na hora da audiência, mesmo sabendo que eu tenho que ser imparcial. Uma coisa não se confunde com a outra, porque eu acho que se eu for uma pessoa neutra, que vai, você fez, então, 1 mais 1 é 2, eu não vai precisar de mim pra Você vai acabar julgar. tratando todas as situações de maneira genérica, né? E não vai precisar de mim, né? Aí coloca Justamente, uma máquina justamente. e vai resolver a Que o situação. resultado é X e Então, acabou. o resultado o direito é uma ciência humanas, então ele é variável e as questões ali são questões muito sensíveis, então você tem que tratar cada um com peculiaridade. E com essa atualização do mercado, essas tecnologias, a nova sociedade, você acha que tem algum impacto, assim? Total. No mundo do trabalho. A Justiça do Trabalho foi a primeira a se modernizar, assim? Eu acho que foi, né? Porque eles implantaram o processo judicial eletrônico e a Justiça do Trabalho foi a primeira a ser 100% eletrônica. Tanto que na pandemia, os Já nossos tava, processos né? já estava 100% eletrônico. Então, tudo você conseguia fazer de casa. Tanto que a gente parou, mas foi por causa que a gente ainda não conseguia fazer audiência. Porque na Justiça do Trabalho a gente tem muitas audiências. São 15 por dia. Isso que eu queria falar, eu quero jogar uma E na polêmica Justiça nisso. Comum são 5. Lá vem ele. E com E essa... aí, aí, assim, eu no início tinha muita dificuldade com o processo judicial eletrônico. Eu gostava do papel, eu sou bem antiga. E eu tenho 20 anos, que eu já sou juiz, então você imagina a minha idade. Aí eu gostava de colocar post-it, sabe, assim, no Germana, eu ainda Mas gosto. agora eu gosto. Para com isso. Às vezes eu fui dar livrinhos lá pra... Amo. Meu sonho é abrir uma Deixar esse papelaria pra processo deixar ela aqui, né, falir, meu sendo Deus? só Quando minha. Quando chegou o eletrônico, eu falei, meu Deus, meus post-it. O que eu vou fazer? Com essa nova Meu era marca-texto. da Covid, que teve que modernizar muito rápido, você sentiu algum impacto, assim, brusco? Então, aí eu tive muita dificuldade na audiência. Porque o que acontece? Esse contato com as partes, para mim, ele é muito gostoso, muito bom. Tem gente que não gosta. E aí, na audiência, que passou a ser telepresencial, aí você ficava, oi, fulano, ele é muito Nossa. chato. Então, na hora cai. Tanto que Caiu. agora, tem Aí o juiz que telefone ainda cai. faz. Tem juiz que ainda faz telepresencial, mas eu só faço presencial. Então, fica até chateado comigo. A mas- Germana gosta de gente. A Germana é igual a gente, ela gosta de gente. Mas é bom. Mas eu queria botar, não é botar uma polêmica. Uma coisa Não. que eu acho que é polêmico e voltado para essa questão da tecnologia. Por isso que eu perguntei, a Justiça do Trabalho foi a primeira, Foi né? Antes isso da mesmo, você tá pandemia. certo. E aí depois, acho que durante a pandemia, um pouco antes, o outro tribunal já começou a tentar adaptar também, foi meio devagarzinho. Mas qual que é o cerne, assim, né? O principal, assim. Antigamente, tinha uma demanda, o advogado tinha que ir lá enfrentar uma fila no fórum, protocolar. Uhum. Tem o horário comercial e tudo. Acabou. Hoje é 24 horas. Uma enxurrada. Final de semana. Tem Uma enxurrada. meta Eu bater. imagino uma enxurrada de processos É só enviar, 24 não horas. precisa enfrentar Ficaram na fila casa nem nada. dele fazendo e mandando, fazendo e mandando. Como que foi isso? Acho que complementando a Essa pergunta alta dele, demanda. né? Como que foi isso para a realidade de vocês? Mandaram mais assessores para vocês? Mandaram mais, fizeram mais concursos para mais juízes poderem dar conta disso? Como Não, que foi? a Justiça do Trabalho sempre, todo mundo sempre trabalhou muito, né? Igual eu tô te falando, a gente faz 15 audiências por dia, é muita coisa. Uau. Porque se você for comparar com a Justiça Comum, são 5. Não, Qual é Uau. o tamanho da sua pauta? A gente pergunta, era 5. 15 cada Tá juiz. certo, cada juiz. Cada juiz são quantos juízes? São 13 varas de trabalho aqui na capital
E no interior, não vou saber o número correto de dizer, mas deve ser mais ou menos umas 10, deve ser ao todo isso. Cada juiz faz esses 15 processos por dia. Mas as varas da capital, elas ficam funcionando com 2 juízes, por causa do número de processos. Plantonista. Tem 2 juízes fixos, né? Então, por exemplo, na 13ª estou eu e outro juiz. Então, ele faz segunda e terça, eu faço quarta e quinta as audiências. Então, realmente não dá conta desse processo, você sai para sentença e etc. O que aconteceu é que, coincidentemente, com a implantação do PJE, veio a implantação total do PJE começou em 2015 e terminou a ser totalmente implantado em 2017, por aí veio a reforma trabalhista, que diminuiu o número de processos. Tá. Então, a gente não sentiu, o que a gente sentiu em relação não ao número de processos, o que a gente sentiu foi a petição, né? Então, um processo, ele gera várias petições. Então, aí, com essa facilidade de peticionamento, realmente começou a aparecer muita petição. Mas em relação à distribuição de ação, não, entendeu? Porque agora, com a reforma trabalhista, a se perder Na reforma trabalhista, como a gente já tinha discutido no quadro anterior, ele atuou em pontos assim, básicos, e um deles foi do acesso à justiça. Que ela dificultou o acesso à justiça do trabalho. Então, agora que voltou a aumentar o número de processos, mas diminuiu pela metade, porque ela impunha multa, dificultava na questão da gratuidade de justiça, então ela dificultou o acesso. Mas ali nesse início, assim, não teve esse impacto assim, para vocês, essa diferenciação do volume mesmo, a provocação que eu fiz. Eu acho que o volume de trabalho sempre foi muito grande. Indiferente, né, Germana? Você não consegue ver, né? Porque já vai... Só mudou o canal. Eu fiz a provocação eu não porque consegui assim... ver essa por causa, não, porque na verdade até 2015, eu sou juíza desde 2003. Até 2015 eu não tinha assistente. Eu fazia todas as sentenças, todos os muita quando? coisa. 2015. Mentira. Tudo. Mas aí a gente vê a importância. O canal ele também foi criado com esse objetivo, de inspirar pessoas através da sua história. E durante a sua fala você falou assim, eu sempre quis ser juíza. Então eu me encontrei, eu tô no lugar certo. Isso é tão importante a gente encontrar no mercado de trabalho, né? Fazer o que gosta. Que você não se sente sobrecarregada. Não. Gente, é sensacional. A ideia é essa. Com amor é diferente, né? Do que aquela obrigação. Eu costumo a ideia falar é essa. assim, eu vejo às vezes, você nota que algum colega tá desanimado, alguma coisa. Eu falo, o dia que eu não estiver mais animada e tiver tempo para me aposentar, eu me aposento. Porque sensacional. Né? E aí e é isso, eu acho que esse canal tem esse objetivo, né? Que as pessoas encontrem a profissão que elas querem, etc. E eu acho que assim, é muito importante você pensar numa profissão se você vai querer estar naquela profissão o resto da sua vida, porque é muito chato você trabalhar com uma coisa. Deve ser horroroso, né? Frustrante, porque tem os altos e baixos, né? A gente acha que é só flores, mas tem os perrengues também. Claro, tem hora que eu tô cansada. Então vamos falar de perrengue. Vamos lá, como juíza, o que você pontua como um perrengue, assim, Dayana? Como você juíza, isso... Vamos lá. Eu acho que, como a gente lida com conflito, né? Então a gente tem a tendência de desagradar todo mundo de uma forma geral. Dá pra agradar todo mundo. Então é muito tenso, né? O ambiente é tenso. Uhum. É o tempo inteiro muito tenso, não é descontraído, né? As pessoas estão brigando ali, né? E eu tenho, às vezes, assim, hoje em dia não, mas no início da minha carreira, como eu era uma pessoa, acho que mais rígida, assim, mais... Não vou dizer brava, eu era mais rígida. Uhum. Eu já tive problemas, assim, sérios com advogados, etc. Eu posso imaginar, gente. Não é um ambiente pra mim, eu acho lindo, Germana. Mas por isso que você está falando, é um ambiente extremamente formal. Exatamente. Tá todo mundo preparado o tempo todo para qualquer coisa, armado, na defensiva. Essa semana mesmo eu fiz uma audiência que as duas advogadas, né, eu conheço já há anos, são ótimas advogadas. Elas também são super respeitosas uma com as outras, etc. Comigo também. Então, era para uma audiência que era para transcorrer tudo. Mas elas estavam brigando o tempo inteiro, parecia que o processo era a vida delas.
Mas assim, Gente. mas muito. Lutar Aí eu por peguei e gente. falei. É. Aí eu peguei e falei, ó, olha só, eu tô precisando que acalma aqui. Mas vocês estão num espírito de animosidade que não é correto. Eu falei, ó, nossa vida vai continuar depois desse cara. É tão E importante pontuar aí, isso. eu também, né, não sei o que eu vou decidir, não posso adiantar o que eu vou Sim. decidir, né? Independente do que eu decidir, tem recurso e etc. E resolve lá agora, ninguém vai morrer por causa desse processo. Aí, Mas já aconteceu assim, Mas- algo inusitado assim Que marcou a sua vida. que você não esperava, você tava lá. Que ela não aconteceu pode dar alguma muito coisa. detalhe das decisões. É, né? Não, eu posso, Não, mas né? realmente não tá me ocorrendo assim. nada. Eu sei de casos de outros. Né? Assim, na sua carreira. Então pode sei compartilhar lá. com a gente aceita os outros também. Não, assim, não tá me ocorrendo nada assim. Então, você tá falando engraçado. Né? Assim, É o que eu quase vejo. saiu do Ficou controle. curioso. Na audiência, aí é a vantagem do processo físico, né? Tem muita coisa engraçada, né? Não é só- Aham. muita coisa engraçada. Então, Eu quando imagino. tinha o processo físico, e você tem que manter a seriedade e tal. Quando tinha o processo físico, era bom, porque você pegava aquela capa do processo. E ficava- Nossa, é isso mesmo que Claramente tem que ser. eu. Meu pai. Tá. Talvez para as pessoas. Aí, a questão do nome social que é importante, né? Porque é muito perverso isso. E não é engraçado, mas é uma situação que Sim. fica desconfortável. Ah, Por exemplo, às vezes coloca a pessoa não teve o nome social, ela é uma pessoa trans, e ela continua com aquele nome dela Antigo. antigo. Nome morto. Então você vai apregoar, aí fica muito desconcertante. Não é imagina, engraçado, pra ambos, mas é muito né? desconcertante. É Você não sabe inusitado. como você vai tratar, e aí. Por isso que é a importância do nome social. Né? Sim, sim. a gente comentou nos bastidores, eu acho que seria legal a gente falar agora. Porque, assim. Ela é juíza. Mas existem juiz do trabalho, juiz criminal, parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Parece que não é. É muito diferente. Várias são diretrizes. Existe rixa, existe piadas internas, não precisa contar quais são, assim, mas assim, existe uma animosidade. Pô, precisa tipo sim, cada Germana, um é um conta. mundo, A gente quer saber. ou cada um é um mundo, não se esbarram. Basicamente é assim, só para dar uma explicação rápida, né? Existe a Justiça Comum Estadual, que é a maior de todas, que esse é um concurso do Estado, então é o Estado do Espírito Santo, vamos dizer assim, que é o patrão, né? E aí ele tem a maioria dos ramos, que é direito de família, criminal, o que a gente mais conhece, tributário. Então, o juiz. Quando você pensa no juiz, você pensa nesse juiz, normalmente, né? Aí você tem a Justiça Federal comum, que os processos contra a União, né? O governo federal. É uma Justiça Federal porque ela julga processos envolvendo a União, né? Que é o previdenciário, que é crimes, né? Eu pergunto porque às vezes acontece lá, né? O cara, ele entra com a ação, aí o juiz fala, não, isso aqui não é trabalhista, não, isso aqui é crime. Aí chega lá o criminal, o previdenciário. Mas não, ele não é o previdenciário, não. advogado já sabe. Já direciona. Já às vezes aconteceu com a Mas é porque às vezes tem dúvida, né, sobre a competência. E aí a trabalhista é mais... O que eu sinto, né, é que a justiça do trabalho ela é um pouco discriminada em relação aos outros ramos. Porque teve uma vez que eu falei, eu sou juíza e tal, mas você é juíza mesmo? Mas eu sou juíza do trabalho. Mas é juiz mesmo? Ah, tá. Então, eu acho que é justamente... Sacanagem. A discriminação não é exatamente com o ramo, é exatamente com o que ele julga, né? É igual o médico, né? Você atua em mas qual aí- área? Eu sou dermatologista. Você é menos importante. Você é médico, Você usa com lide trabalhista. Você é médico? Eu sou médico. Sou você é médico. dentista, não, você não é comigo. médico. Você não é Porque mas eu- dentista é médico. Sim. Mas a rivalidade que existe em todas as profissões, né? Igual Até mesmo com a psiquiatra. juíza. Psiquiatra, mas psiquiatra não é médico, eu já ouvi isso. Mas a gente tem pouco contato com os outros ramos, assim. Então a gente nem conhece muito. Mas não Ou seja, vejo que tenha rixa entre, não. Então o preconceito é mais Diretamente Mais de não. fora do que do Então, próprio meio, você imagina, né? Seria mais um Isso. preconceito do público em geral do É. que uma De fora pra uma dentro rixa. que- Talvez entre seja mais eles. na Como se sociedade, fosse né? uma justiça menos importante. Né? E talvez até mesmo por falta de conhecimento. E aí, por isso que eu vou voltar naquele tema, por isso que ela é mais feminina. Mas, veja, Verdade. Sim. como que nós, mulheres, até... Então, se o cenário é um cenário mais feminino, então não é algo de tanta responsabilidade. Ou então, mais ou por menos ser isso. mais menos valorizado, as mulheres estão
É complexo. É complexo. E é por isso que incógnita eu ainda. falei no início, né, que tem essa peculiaridade. Por que ela é mais feminina? Porque Eu acho que tem também tudo isso. E tem também, para complementar, tipo, a questão de... Existe uma grande força, que não é uma pessoa específica, uma entidade específica, mas existe várias tendências, assim, de falar mal do trabalho de forma geral, né? É, pra uma precarizar, cultura. trabalhador, né? É, para É uma precarizar cultura. ali o máximo ali, para poder haver exploração, essas Sim. coisas. A impressão, pelo menos, que dá é disso. E você tem propriedade total para falar disso, né? Já que você é juiz do trabalho. É. Que é muito comum, pelo menos é o que eu vejo, né? O peão falando do chefe do patrão e o patrão falando mal do peão, sendo que um precisa literalmente do outro, É. diretamente. Se a Muito gente tá louco. num sistema capitalista, né? Exatamente. Mas e aí quando falam que a Justiça do Trabalho, né? O juiz do trabalho, ele vamos dizer, quando se fala, né, em acabar com a Justiça do Trabalho ou com o direito do trabalho como uma forma de, porque ele está dando muito direito do trabalhador, alguma coisa assim, primeiro que isso é uma mentira, não existe isso. Aí eu sempre falo, gente, mas o empregador precisa de nós também, porque Sim. a gente também dá respostas que né, que são civilizatórias, que combatem, por exemplo, uma concorrência desleal, porque, veja, se você tem um negócio, você faz tudo certinho, você faz tudo errado, se não tiver alguém falando, você tem que fazer certo. Você Exatamente. está correndo deslealmente. Exatamente. Né? Então, É um ciclo, né, Germana? Onde todo mundo precisa de todo mundo. E quanto antes as pessoas se conscientizarem disso, melhor, né? Para uma sociedade mais saudável. Mais justa, né? E com tudo que a senhora disse, né? Qual é a mensagem que você passa para a população que está em casa hoje sobre a sua profissão? sobre a minha profissão. Que não conhece. Então, é uma profissão que realmente exige uma dedicação, exige que você goste daquilo que você faz e exige essencialmente um compromisso com a sociedade, né? Com as pessoas. Não é uma profissão para quem só está pensando nele mesmo, etc. Então, assim, mas ela é uma profissão que te dá primeiro, né? Pensando no aspecto pessoal, né? Te dá uma estabilidade, né? Permite que você tenha uma vida tranquila, tem essas vantagens. E é isso. Fechamos? Fechamos? Foi Germana é isso, né? ótima, Doutora. leve. Muito feliz de você ter aceitado falar com a gente. A gente fez questão, né? A gente conversou bastante, assim, Sim. seria ideal ser a primeira. Foi até engraçado, né? Eu acho que até comentei nos bastidores. Eu tô assim, gente, tem que ser um juiz, a gente tem que falar do juiz, tem que ser um juiz do trabalho, tem que ser um juiz do trabalho. Esse foi o primeiro? Porque é o primeiro episódio. Com E o aí- primeiro entrevistado. E aí a gente tava com dificuldade, o pessoal, não vou ficar expondo isso aí, não sei o quê. E aí me viraram e falaram, por que não pode ser uma juíza? Eu falei, ótimo, por que não pode ser uma Perfeito, juíza? uma juíza. Mas excepcional, assim, a gente começar o ganha-pão. E que trabalha com... É uma profissão Legal. que Então, trabalha com as outras profissões Vocês participam. e com a pessoa tão Ai, que especial, bom. assim, igual a senhora. Toda... Obrigada. Nossa, muito leve, Muito muito legal. objetiva. Muito bom, muito Ah, bom. queria mesmo. agradecer mesmo. Mais uma Sucesso vez. pra vocês Muito nesse obrigado. quadro. Obrigada, por ter aceitado obrigada. o convite, pela participação. O que nós passamos aqui, espero que... Aí Impacta. assiste no YouTube, Vai ser, ó, aí vamos... ganha pão. Isso. Isso. A nossa conversa, nosso bate-papo completo vai pro YouTube, canal do Ganha-Pão. E a gente vai fazer alguns cortes, algumas partes, chamando as pessoas, né? As partes mais importantes, nas nossas outras redes sociais, que é Instagram, TikTok, Facebook, pra gente poder divulgar mais. Então, se você gostou, dá uma curtida, compartilha, manda aí pro pessoal, manda sugestões, qual o próximo ganha-pão que você quer, né? Debater aqui com a gente, discutir. Que é a regra dos três, né? O ganha-pão é um recém-nascido. Então nós precisamos dessa regra dos três. É o compartilha, curte e comenta, tá bom? E ative o sininho, que é o mais Ative o importante. sininho, ative o sininho. Isso. E é isso, né, gente? Foi ótimo, Germana. Muito Valeu, obrigada. obrigado e Obrigada. até a próxima. Obrigada. Ganha pão, ganha pai, ganha irmão. Ganha pão,
ganha voz, ganha visão.